Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. De repente, né, você viu. Como você entende essa névoa ou essa emissão aí dessas partículas? Para você, isso é o quê? Então, eu acredito Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Dizer o que é isso, é difícil dizer o que é. Mas eu acredito que, independente da gente não conseguir ver, elas continuam existindo, sabe? Porque, olha, naquele momento ali, me aconteceu essa experiência e tal, né? Então, eu consegui visualizar, foi muito rápido. Mas, independente dessa experiência, depois que eu passei por isso, eu acredito que a gente não consegue ver, mas essas micropartículas estão por aí, e elas sempre estiveram. Então, nós que não conseguimos, né, visualizar, mas elas existem, sim. Eu já vi dizer o seguinte, que as pessoas, quando vivem em determinados ambientes, elas deixam ali impregnados um pouco da sua energia. Então, pessoas muito sensíveis, elas podem pegar, por exemplo, num objeto como esse, que eu uso, e pegando nele, ele sabe alguma coisa sobre mim, que eu deixo impregnado aqui nele, minha energia. Assim como numa casa, você entra numa casa, você sente a energia. Você entra numa igreja, você sente uma energia diferente. Vai no cemitério e você vê outra energia. Então você vê não, né? Você sente. A gente não dá muita importância a isso, mas existe, né? Sim. Talvez tenha a ver com essas partículas aí que você fala. Pode ser, pode. Eu associo a isso, sabe? Eu associo a isso, sim. Inclusive, já me aconteceu, né, outras experiências assim parecidas, que eu acredito que tem a ver com essas micropartículas, sabe? E que talvez eu uso essa palavra micropartículas para poder me expressar, mas talvez essa coisa, né, é algo muito, como é que eu posso dizer, que sempre existiu e que, né, e que talvez, não sei se tem alguma influência com fazer as coisas acontecerem, né, mas talvez, olha, quando se junta várias pessoas, né, com a intenção, essa intenção talvez gere essa energia, e quando se somam essas energias, fica mais forte, né? Isso, exatamente. Eu tenho essa mesma percepção, que, por exemplo, quando se junta, né, pessoas, vou dar um exemplo numa oração, digamos assim, né, exercendo ali uma questão espiritual, é como se fortalecesse, de fato, é bem isso mesmo. Então, depois disso, isso aconteceu quando eu era pequena, e aí depois, na minha vida adulta, me aconteceu 2 fatos especificamente, aconteceu outros, né, mas assim, que são significativos, que eu acredito, foi, por exemplo, eu tive, em uma determinada, né, situação na minha vida, eu fiquei gestante, e aí eu tive um relacionamento não muito legal, e eu tinha 20 anos, e eu sofri eu já estava com 7 meses de gestação, e aí meu bebê, eu sofri maus tratos, era um relacionamento tóxico, abusivo e tal, e eu entrei em trabalho de parto com 7 meses. E não foi possível, o bebê chegou a nascer, e tudo, meu primeiro filho, e então isso foi algo muito forte, né? Acho que é muito forte na vida de qualquer pessoa, né? Um filho e tudo mais. Ele não sobreviveu, no caso. Não, ele não sobreviveu. E aí a minha conexão com esse bebê foi muito grande. Mas, enfim, daí é uma coisa assim muito, muito intensa, porque esse bebê, ele faleceu, e aí ele foi feito tudo o que tinha que fazer, e ele recebeu um nome e tudo mais, e eu, a partir dali, eu tive depressão pós-parto por conta do luto.
Eu estava num luto muito grande. E eu já sou muito sensível, né? Então, aquele meu bebê ali, para mim, era tudo. E é até emocionante falar sobre isso, porque eu desenvolvi um vínculo, claro, é natural a mãe desenvolver um vínculo, mas pelo fato de que, eu não sei, eu deu passar por o que eu passei, e ele nasceu e morreu 15 dias depois. Então, eu tive contato com ele durante 15 dias pela UTI neonatal. Cheguei a pegar nas mãozinhas e tudo. E aí, depois que ele faleceu, eu fiquei em depressão pós-parto. E eu fiquei num luto muito grande, que se eu não reagisse, com certeza eu iria falecer também, porque eu não ia aguentar. Era muito para mim. Essa minha mãe, ela já tinha falecido. Então, eu não tinha mais a minha mãe, ela já é falecida. Então, eu não tinha... Eu me vi numa situação bem fragilizada, né, na própria situação em si. E aí o meu bebê faleceu e tudo, e eu fiquei num luto muito grande. E eu não percebia. Eu sabia que eu estava triste, mas eu não percebia que eu estava tão mal. E aí, um dia, o meu pai, ele é agricultor, ele mora no sítio e tudo mais. Então, o meu pai, ele não tem essa coisa de conversar. Ele é bem, sabe, esse estilo bem do interior. Para ele chegar a falar alguma coisa, tem que ser muita coisa, assim, né? E eu estava em volta ao luto, né? E eu não percebia que eu estava tão mal. E um dia, meu pai chegou para mim e falou assim: por que você não vai fazer uma viagem, vai esparecer? E ele só falou isso. Aí eu pensei... Depois eu fui pensar, caramba, né? Para ele falar para mim fazer uma viagem, sei lá, né? Aí eu fui fazer uma viagem para sair um pouco, porque eu estava muito mal. E aí eu fiz essa viagem em Rondônia, saí de Porto Velho para a cidade de Machadinho do Oeste. Estava com umas 4 horas de viagem de ônibus, e aí eu fiz esse trajeto. Fui visitar alguns parentes e tudo mais, e aí nesse trajeto do ônibus, eu sentei nas primeiras poltronas assim do ônibus, e sempre essas primeiras poltronas, naquela época, não lembro que ano que foi, 2003, por aí, 2004, essas poltronas sentavam-se pessoas idosas ou pessoas que têm, para facilitar ali o acesso para sair e tal. Então, as primeiras poltronas, normalmente, né? Os idosos. Exato. E nisso eu entrei no ônibus e eu me sentei assim, né? Não de trás do motorista, do lado de cá. E tinha uma senhora, né, de trás, nas duas primeiras atrás do motorista, tinha uma senhora com a sua filha, e do outro lado tinha uma senhora no lado da janela, e eu sentei do lado dessa senhora. E aí eu fui a viagem inteira, porque é uma viagem que tem poucas paradas. E aí eu saí de Porto Velho conversando com essa senhora, e ela puxava assunto comigo, mas eu não estava muito interessada em conversar, porque eu já não estava boa, assim, eu já não estava legal. E ela puxava assunto comigo o tempo todo, e eu, às vezes eu queria ficar, eu estava muito, muito tomada pela tristeza, e ela puxava assunto comigo e eu não queria conversar. Eu percebi que essa senhora, porque assim, em Porto Velho é muito calor, é sempre muito calor, 40 graus fácil, e nesse dia estava calor, é uma viagem que foi de dia, nós saímos 10 horas, sei lá, da manhã, então ela estava com um vestido e com uma roupa, assim, com um vestido que não condizia com o calor, que ninguém se veste daquele jeito, né, então, um lugar muito calor. Eu percebi, assim, que ela estava com um vestido, mas também eu estava mais para lá do que para cá, então não estava muito me importando, assim, e ela puxava assunto comigo, assuntos aleatórios, e eu respondia só. E ela tinha, eu lembro que eu olhei poucas vezes assim para o lado, e ela tinha uma pele assim diferente, assim, parecia que estava meio pálida, mas eu não me ligava, porque eu não, sabe, eu não tinha ali, ai, nossa, né? Não, para mim, eu notei algumas coisas, mas eu também não liguei para aquilo. E aí ela veio conversando comigo, e aí nós iríamos parar numa cidadezinha, depois de umas 2 horas de viagem, a gente ia parar numa cidade, para ir no banheiro e tal, e depois a gente ia para o destino final, que era a cidade onde eu ia. E aí essa senhora começou a conversar comigo, e ela falou assim, ela começou a falar coisas assim, do tipo, olha, a gente, na vida, as coisas são difíceis, mas a gente não pode se entregar.
nós temos que lutar o tempo todo, porque nós somos... Aí ela começou a falar que nós somos muito mais do que isso, do que a carne, nós somos muito mais do que isso que a gente consegue ver, nós temos um propósito de vida, e isso eram as coisas que ela falava para mim, né? E aí eu fiquei escutando, era como se fossem conselhos, assim, ela foi falando isso. E aquilo me tocou de alguma maneira, aquilo me tocou, né? E aí, quando a gente parou, que o ônibus parou, que eu fui no banheiro, eu desci primeiro, porque ela estava na janela, eu desci primeiro, fui no banheiro. Quando eu voltei, que eu nem lembro se eu demorei muito ou não, sei que quando eu retornei para o ônibus, ela já não estava. E aí eu imaginei que ela tinha descido ali, porque eu nem perguntei para ela para onde ela ia, nada. E aí eu sentei na janela, que é onde ela estava, e fui até o final da viagem. E quando eu cheguei lá no meu destino, na cidade de Machadinho do Oeste, né, eu desci, e aí durante o restante do trajeto eu fiquei pensando, né, no que ela tinha falado para mim, e daí eu desci e perguntei para o motorista, né, aonde que ela tinha descido. Perguntei aquela senhora desceu, ele falou, não, aquela senhora está indo ali, que era a outra que estava do lado com a filha dela. Aí ele falou, não, ela desceu. Eu falei, não, aquela senhora, não, ela desceu, está indo ali com a filha dela. Eu falei, não, mas aquela outra senhora. Aí ele falou assim, não, mas só tinha essa senhora, não tinha outra. E aí, tipo, eu não me liguei, assim, eu estava tão mal, eu acho, que eu não me liguei. Eu nem pensei nada, né? Sei lá, de repente ele não viu ou não percebeu, mas ele foi enfático e fala, não tinha senhora nenhuma. A senhora que tinha desceu, tá indo ali, não tinha outra senhora. Provavelmente você estava sozinha naqueles 2 bancos ali. Provavelmente. E eu também não... Porque é tudo tão sutil que eu não fui, tipo, não, mas tinha, mas cadê a lista de... Não tem isso. E as coisas acontecem de uma forma exatamente sutil, que você não entende a princípio. E daí, eu fiquei pensando muito naquilo que ela tinha falado para mim, né? E aí... Por isso que me veio a curiosidade de saber onde ela tinha descido. Talvez até para ele falar, para me conscientizar de que não tinha ninguém ali. Enfim, essa foi uma experiência. E ela começou tipo, olha, o que ela quis dizer, se fosse para me dar uma resumida, tipo, olha, você tem que reagir, né? Porque se você não reagir, você vai acabar falecendo e você tem um propósito e não pode deixar a tristeza tomar conta e tudo mais. Então foi muito bonito as coisas que ela falou assim para mim, sabe? É impressionante. Quer dizer, a vida tem suas aflições, mas você tem que encarar elas e vencê-las, não é isso? É tanto que a partir dessa viagem, depois que eu voltei, eu comecei a me alegrar, as coisas começaram a acontecer, e daí depois eu tive 2 anos, as coisas começaram a melhorar, e eu saí daquele luto sozinha, e aí eu conheci depois, 2 anos depois eu tive a minha filha, que é a filha que eu tenho hoje. Então, esse ciclo, né, ele se encerrou desse... E daí depois eu fui fazer faculdade, de filosofia, né, na Universidade Federal, e a segunda experiência, né, foi quando eu estava exatamente voltando da faculdade, porque toda sexta-feira tinha um pagode lá em Porto Velho, lá no Mercado Municipal, no centro de Porto Velho, não sei se tem ainda, mas tinha um pagode lá toda sexta, e aí a gente reunia, assim, meus amigos da faculdade, a gente, depois de filosofar muito lá na aula, era muito pesada, a faculdade de filosofia é bem intensa, né, muitas vezes, e a gente, faz parecer, né, a cabeça, a gente fomos para esse pagode várias vezes a gente foi. Então, não era a primeira vez que eu estava indo. E tinha uma amiga... Eu tinha vários conhecidos, né? Enfim, os que estudavam comigo. E tinha uma conhecida minha que se chama Maiara, que estudava comigo. E a gente chegou no pagode. Nós estávamos em várias pessoas. E aí, essa minha amiga, Maiara, a gente começou a dançar. E aí parou o pagode agitado e começou um pagode romântico. E aí ela me pegou e me puxou, né, assim, para dançar. E assim, nós estávamos numa mesa e eu não tenho hábito de beber. Então, eu nunca tive, assim, sempre fui muito fraca, porque eu nunca tive esse hábito de beber, assim. E eu tinha tomado, assim, tipo, uns golinhos, mais cerveja, um negócio. E daí, ela, quando começou a tocar essa música romântica, ela me puxou para dançar e me girou. E quando ela me girou,
aconteceu, assim, nesse mercado municipal, estava uma banda, os músicos estavam tocando, e eles estavam, tipo, em formato meia-lua, e eles estavam lá tocando e cantando e tal, e quando ela me girou, eu olhei para a banda e eu fiquei paralisada olhando para a banda, para a música, porque essas micropartículas, elas como se elas tivessem voltado, mas de uma forma diferente e muito mais rápida do que da primeira vez. Então, eu lembro que eu não estava esperando, imagina, eu já, nessa época, né, minha filha já tinha uns 2, 3 anos de idade, e eu já estava na faculdade, então, voltando lá, quando a minha amiga me girou, a gente estava dançando, né, eu parei, assim, para a banda, e por conta da música, e por conta das micropartículas. Então, foi exatamente a mesma sensação que eu tive lá no começo, quando eu comecei a olhar aquelas energias ali se movimentando, e eu fiquei estagnada olhando para aquilo. Aconteceu a mesma coisa dessa vez, só que muito, muito mais rápido. E dessa vez, a música se mexia. Era impressionante. Você percebia a música como algo físico. Isso. E aí eu, né, sei lá, é até complicado, porque eu pensei, mas será que é porque eu tinha tomado álcool? Não sei. Aí depois eu fui pensar, não, eu acho que não é por causa disso, porque isso, eu fiquei muito confusa. Mas você não chegou a desmaiar, a perder os sentidos? Não cheguei, não. Foi no corpo mesmo. Você viu essas partículas com os olhos físicos. Isso, exatamente. Então, é bem parecido com a primeira experiência lá atrás. Então, como eu falei, quando ela me girou, que eu girei, que eu fixei o olho, aí eles estavam lá e era muito engraçado, porque dava para ver, assim, a energia, a felicidade deles, estavam cantando e sorrindo, né, assim, e dava para ver, assim, que saía, assim, sabe aquela concentração? A leitura das partículas foi de alegria, de felicidade. Isso, e eles... E era uma coisa, assim, muito que se misturava ali, aquela energia com a música, sabe? Talvez com o som, com a vibração, não sei dizer. E aí, de repente, ela me chamou, quando ela me chamou, que eu estava olhando para aquilo, né? E que, não sei se ela lembra disso, mas quando ela me chamou, aí eu já retomei, e eu já olhei para ela, e ela começou a conversar comigo, e daí eu já sentei, já não fui mais dançar, mas não aí viu depois... Não viu mais as partículas também, só foi foi um flash, exatamente, foi um flash. E eu tenho, assim, eu sou muito medrosa dessas coisas, assim, de espírito, essas coisas, né? E eu acho que talvez, até por isso, assim, porque eu sou muito medrosa, então, se for algo ruim, eu vou ficar com medo e eu vou me retrair. Então, aconteceram de uma forma totalmente aleatória, quando eu não estava esperando, me pegou assim. Eu acho exatamente para que eu não tivesse medo, talvez. Hoje eu entendo assim, hoje eu faço essa leitura, né? Enfim, em relação a essa experiência em si, foi isso, né? E eu levei muito tempo, assim, para ter consciência de, não, eu acho que eu vou relatar isso, porque isso vai fazer, isso tem importância. Porque eu pensei, de repente, não é, né? Eu poderia estar enganada, mas aí depois, depois de tanto refletir sobre isso, eu cheguei à conclusão de que eu tive um flash dessas micropartículas exatamente como da primeira vez lá, só que de formas completamente diferentes, assim. E assim, quando aconteceu lá no ano de 92, se não me engano, quando eu tinha uns 8 anos, né? Aconteceu aquela experiência que eu contei, e logo depois, nos dias, né, a vida seguia normal, nada de anormal tinha acontecido comigo. E eu estudava numa escola chamada Sebastiana, que fica lá em Porto Velho. Existe essa escola até hoje. Eu estudava de tarde. E assim, dias depois que eu tive essa experiência, eu estava indo para a escola de tarde, caminhando, né, no sol quente, e daí chegou uma mulher, me parou e perguntou assim, você estuda ali na escola? Eu estava de uniforme, eu falei, sim. Daí ela falou assim, você poderia entregar um bilhete para mim, para
uma mulher que trabalha lá, tal, e eu falei, tá. Mas eu era tão criança, eu era tão infantil, que eu peguei o bilhete e eu nem li o bilhete. Eu só peguei a coisa de criança, né? Eu peguei o bilhete, assim, dias depois que tinha acontecido aquela experiência. Aí eu peguei esse bilhete, né, e levei para a escola, e eu cheguei lá atrás, a mulher tinha falado, olha, entrega para a Sebastiana para mim. Você entrega para mim? Assim, eu falei, sim. E eu peguei o bilhete, engraçado que essa mulher, o sol refletia normal, absolutamente normal. Eu via o sol, assim, ela estava meio que transpirando, porque estava muito calor naquele dia. Então, ela não tinha como dizer que não era, ou nada, porque era na sutileza do meio-dia, sabe? Ela era concreta, real, né? Exatamente, concreta e real. E aí eu peguei aquele bilhete e levei para a escola. Cheguei lá, e daí não tinha ninguém com aquele nome. E aí eu entreguei até para uma... Eu não me lembro, não sei se foi para a moça que trabalha na cozinha, alguma coisa assim. E aí a moça pegou. E aí depois... eu não lembro direito, assim, mas eu acho, me chamaram lá para perguntar acerca do bilhete, e hoje, depois de adulto, eu pensei, por que eu não li o bilhete? Sabe? Até hoje eu não sei dizer. Até hoje você não sabe o que tinha. Não sei o que tinha naquele bilhete. Ela pediu para me entregar. Mas chamaram para conversar sobre o bilhete. Não lembro, acho que foi algum tempo depois que eu entrei para a sala e tudo, aí depois me chamaram lá, e daí me perguntaram quem que tinha entregue. Se não me engano, foi um diretor chamado João, na época. Ele perguntou para mim, ele me perguntou, eu não lembro, assim, eu era muito... Mas, e daí ele perguntou alguma coisa assim. E eu falei, olha, foi uma mulher assim, assim, tal, me entregou esse bilhete. Aí, tá, ficou por isso mesmo, e eles não perguntaram mais nada. Porém, quando olha só, eu não me apegava, eu sempre fui muito avoada, e até hoje eu sou. Eu não me apego a muitas coisas, assim, eu não percebo. E aí depois eu vi uma foto que estava lá na secretaria da escola, e quando eu vi aquela foto, eu reconheci imediatamente a pessoa. Sabe? A pessoa. Então, a pessoa que estava lá no quadro era a pessoa que tinha falado comigo. Mas eu não ligava aos pontos, porque quando você é criança, você não liga. E aí, interessante, porque foi dias logo após que tinha acontecido essa experiência, né, comigo. Então, eu ainda estava muito, assim, né, avoada. E aí, aconteceu isso na escola Sebastiana, lá em Porto Velho. E provavelmente aquele bilhete tinha alguma coisa impactante, porque as pessoas realmente ficaram querendo saber mais sobre... Ficaram querendo saber. Bilhete. Isso. Eu só lembro disso, que foi um diretor que era da época que ele se chamava João, que me chamou e perguntou. E só. E essa pessoa que estava lá na foto certamente era alguém importante para a escola, para a história da escola, né? Então, a pessoa que estava lá na foto era a pessoa que tinha falado comigo. Mas né? Será que ela já era falecida, essa pessoa? Era. Então, acho que a pessoa da foto era a Sebastiana, a professora que levou o nome da escola. Mas eu fui saber disso depois. E ela disse, entrega para Sebastiana, filho. Isso mesmo. Então, e aí que tá, né? Porque não faz sentido. Não faz sentido nenhum, sabe? Porque, como eu falei, eu só fui perceber que era professora depois. Eu não sabia ali naquele momento. Nem sabia explicar. Então, depois de tentar procurar respostas, eu fui ligando os pontos, mas... E ela falou, olha, entrega para a Sebastiana, e deu o nome. E aí eu fico pensando, por que eu não li o bilhete, né? Porque eu não sabia o que dizia no bilhete. Certamente o conteúdo não era para você foi apenas um meio, né? Porque você tinha condições de vê-la. E ela materializou alguma coisa, porque se o bilhete era concreto, né? E você entregou o bilhete, ela materializou o bilhete e se materializou também. Mas você foi o intermédio ali, né? Para poder aquele bilhete chegar lá, né? Outra pessoa talvez não pudesse vê-la, porque você, quando acontece, é muito comum acontecer assim depois do EQM, essa abertura, né? Para o mundo
espiritual, energético, né? Isso. E as pessoas que têm EQM têm isso. Eu não sei o que é, mas pode ser que tenha alguma questão física mesmo, porque o que é que prende o nosso corpo energético ao nosso corpo físico? Se não for algum magnetismo, alguma coisa relacionada com física mesmo, né? Então, quando Sim. há um desprendimento a partir de um trauma, assim como você teve, né? Parece que vaza Isso. aquilo vaza e não tem mais como fechar. É como se É. houvesse uma rachadura nessa carapaça física. E porque esse corpo físico ele funciona como uma espécie de filtro, né? É. Então, aquilo que você viu quando estava fora, aquela névoa, aquelas partículas, você viu que estava fora do filtro do corpo. Agora, uma vez que você sai e volta, parece que ele fica rachado. Ele, eventualmente, você pode ver uma pessoa, você pode ver as partículas novamente, porque fica uma brecha ali, né, que não se fecha mais, né? Uhum. E logo depois eu fiz 9, depois eu fiz 10 anos, e assim, a minha mãe, ela era muito ignorante, ela não tinha sensibilidade, assim, de falar, nossa, mas, né, porque ela poderia ter me ajudado, assim, tipo, em algum sentido, né, mas quando eu lembro que se eu fosse falar alguma coisa, ela era muito ignorante, ela escutava ali, mas ela, sabe, ela não sabia lidar com essa situação. E também por isso que eu sofri bastante, porque eu me isolava, comecei a me isolar, né? Porque eu não me sentia assim. É, eu me sentia diferente, né? Quando eu ia conversar com a minha mãe, ela era sempre muito bruta e agressiva, então ela também não dava muito lado para aquilo. Sim. E eu acho muito interessante esses canais, essa né, de dar esse lado assim para a pessoa falar, porque são tantas incógnitas, são tantas coisas sem respostas que a gente entra em conflito, como eu falei. Hoje eu tenho a consciência que eu tenho porque eu fui em busca de respostas, sabe? E até hoje eu fico sem saber, claro, né? Nós nunca vamos saber, mas eu acho muito legal esses canais que dá essa abertura, porque Sim. talvez aí seja aí uma nova linha, entende? De uma nova percepção, uma nova maneira de ver as coisas, que Sim. não é só a matéria, não é só a matéria, existe o campo físico também, né? Porque cada pessoa vive sua experiência e fica ali caladinha, né? Porque não está abrindo o jogo assim, falando, porque a maioria das pessoas não entende, não acreditam, né? Mas quando você tem um canal, né? Canal no sentido, não canal do YouTube, mas canal assim, meio, né? Onde essas pessoas podem se comunicar, elas vão descobrindo, poxa, então quer dizer que o que eu sinto, o que eu vivi, ele também viveu, o outro também viveu, então tem sentido nisso, não foi uma coisa apenas minha, né? Não é loucura, não é imaginação. Eu tenho com quem compartilhar isso, é muito bom, né? Realmente. Muito. É terapêutico, né? Tem muita gente que precisa falar sobre isso, né? Botar isso para fora. Tem, bastante. E é muito bom, com certeza é muito rico e é muito satisfatório, né? É bem emocionante, eu diria, porque às vezes, né, na própria família, ou enfim, não são todos que estão preparados. E muitas vezes, quando você fala alguma coisa, as pessoas até te ridicularizam, ou, tá maluca. Aí você cai, né, tipo, nossa, mas será que eu tô mesmo? E isso é importante. É o autoconhecimento, né? O caminho para o autoconhecimento. Então, isso é muito importante, muito legal. Não, é porque a gente vive aqui como seres ignorantes, né? Da própria natureza humana. E quando a gente começa a explorar isso, essas experiências, a gente vai descobrindo dimensões que a filosofia já fala sobre isso, né? As tradições espiritualistas, digamos, a origem do cristianismo, a origem do budismo, a origem do hinduísmo,
tem na raiz essa ideia de que o ser humano é transcendental, né? Ele existia antes, continua existindo enquanto está na carne, e depois que deixa o corpo, continua. Aí, né, de repente, essas experiências, e pessoas comuns, pessoas que não são santos, nem são grandes líderes espirituais, mas elas vivem isso. Aí casa com essas tradições filosóficas e históricas, e aí a gente vai construindo, como você diz, uma visão de mundo mais ampla, um conhecimento, autoconhecimento muito mais amplo, e isso tem um valor inestimável, né, para a gente. Verdade. Então, eu fico muito, muito feliz e muito satisfeita de poder estar compartilhando, porque não é todos os ouvidos que querem ouvir. Me diga uma coisa, você que é filósofa, né? Você não percebe nisso uma semelhança com aquele mito da caverna de Platão? As pessoas que viviam ali na caverna, vendo aquelas sombras e achando que as sombras eram a verdadeira realidade, enquanto um deles consegue dar uma escapada e ver que é muito mais do que eles imaginam. Esse mito, ele é muito bonito, né? Quando Platão, ele teve uma sacada, né? Ele quis passar uma mensagem quando ele falou desse mito, né? Mas eu associo ao mito de que também é platônico. O mito de ele conta, né, no livro A República, que também é onde ele conta o mito da caverna. Que o mito da caverna é a questão da busca da verdade, né? Que o prisioneiro se libertou e conheceu a verdade, né? E o mito de eu associo mais, não sei se você conhece, mas é onde Platão fala sobre experiências extracorpóreas. Esse na verdade, nem parece ser um mito, parece ter sido um fato histórico, né, real, que foi um soldado, né, um soldado que numa batalha foi dado como morto, e antes de ser enterrado, ele voltou assim e voltou contando o relato dele, da experiência que ele teve de EQM. A gente poderia chamar hoje de EQM, naquele tempo. Isso, exatamente, não tinha esse termo, não tinha nada. Falando de um outro mundo, né, de uma luz. Então, é provável, eu até penso que a filosofia de Platão pode ter tido origem, numa boa parte, em experiência da EQM, né, no caso dele e de outros que ele pode ter conhecido. Né? E quando eu tive. Quando eu comecei a estudar Platão, eu fiquei muito familiarizada com essas coisas. Porque eu pensei, caramba, para você ver, né? Há quantos anos atrás, né? Então, tipo, Platão já tinha relatado, né, nos seus livros. Então, eu fiquei muito impressionada, porque aí cai a consciência de que, cara, não foi só comigo. Então, eu acredito que existe mais coisas aí, porque senão Platão, né, não teria. Essa alegoria, né, que ele fez da caverna já foi para dar uma roupagem, né, assim, alegórica a um pensamento que ele tinha a partir de relatos, né, de experiências, provavelmente. Exato. É muito bonito, né, essa metáfora, aliás, porque quando você pode usar, eu falo isso muito em aula, tipo, saia da sua caverna, né? Saiam das suas cavernas. Significa, né, isso, tipo, só você sabe. Eu não sei qual que é a sua caverna, mas só você sabe, né? Então. Exato. Mas será que essa caverna também, né, além de ser essa caverna ideológica, de crenças, poderia o nosso corpo ser uma caverna, e quando você é expulsa dele, do corpo, através de um trauma como esse, não é uma saída da caverna, talvez? Sim, também é. E eu acredito que todo conhecimento, a busca do conhecimento é válido, principalmente para o autoconhecimento, né? Então, eu acredito que sim, o nosso corpo também pode ser uma caverna, sim. E eu acho que a gente tem que cuidar, né? O nosso corpo é uma ligação, não tem uma coisa independente da outra. Eu acho que nós temos que cuidar da nossa mente e do nosso corpo, porque são né, coisas
Agora, como você estava falando, existem outras cavernas, que é aquelas caixinhas que a gente se coloca, ou que colocam a gente, né, como doutrinas, né, algumas crenças Exatamente, limitantes, né, preconceito. preconceitos, valores, Isso. são cavernas. Exatamente. Quando eu falo isso, normalmente eu me refiro a isso, né? Tipo, saiam das suas cavernas, se desprendam dos seus preconceitos, seja lá o que, né? Então, existe muito isso, muito. Eu gosto de frisar também as diferenças, né? Então, viva as diferenças. É maravilhoso. Se fôssemos todos iguais, todos soldadinhos. Não, viva as diferenças, que bom. Eu fico muito feliz quando eu vejo que uma pessoa é autêntica, é autônoma, ela não é, tipo, não vai de acordo com a maré, sabe? Não que isso seja um problema, não. Mas é a autenticidade, entendeu? E eu volto para a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma evolução, né? E nós temos que ir de acordo com, né, com essa teoria aí do autoconhecimento e da evolução. E essas pessoas que conseguem dar um pulo fora da caverna, né, elas geralmente puxam as outras, né? É como você acender um ponto de luz num ambiente escuro. Aí aquele ponto de luz ilumina tudo em volta. Então, são poucos, mas eles têm uma importância muito grande, né? Porque a partir dali que começa a dar um ponto fora da curva, né? E a possibilidade de se pensar de uma forma diferente. Exatamente. Quando eu falo de viva as diferenças, também tem a ver com a forma diferente. Tipo, eu não tinha pensado nisso. Ai, que legal. Aí você, né? Então, tem tudo a ver, né, com isso. E assim vai caminhando a humanidade no seu passo lento. Inclusive, uma das evoluções mais lentas que existe é o pensamento, né? O pensamento, ele caminha lentamente, né? E às vezes uma pessoa leva uma vida e ainda não consegue, né? Mas gerações, isso. Às vezes, né? Trazendo aquele mesmo pensamento, né? Antiquado. Estamos vivendo, inclusive, uma onda aí atualmente de retrocesso, né? Coisas que a gente imaginava já ter sido superadas, de repente voltam e mostram que estão vivas, né? Por exemplo, até na ciência mesmo, né? Há pouco tempo estava se falando aí que a Terra não era redonda, a Terra era plana e tal. Verdade. Aí a gente diz que não é possível que alguém hoje, né, ainda pense dessa forma, mas tem gente que pensa, tem gente. que defende essa corrente, como se fosse, quer dizer, fechando os olhos para o óbvio, né? Pro óbvio. Na ciência, mas, digamos, o racismo, né? O racismo que a gente pensou que nem existia mais, de repente se mostra tão forte, né? Verdade. Você vê, por exemplo, algumas ideologias como o nazismo, que é uma coisa absurda. A gente pensa, não, aquilo já passou, aquilo era do século XX, e de repente a gente vê voltando pensamentos semelhantes também, né? É verdade. E eu vejo bastante. E é tão ruim, porque eu não sei, eu já tenho uma perspectiva diferente, assim, né? Talvez. Mas, assim, esse tipo de situação que é ultrapassada, como eu vou usar o exemplo do racismo, né? É uma coisa, assim, muito ultrapassada. Eu vejo os seres humanos. Eu luto pela igualdade, sabe? Como eu falei anteriormente, viva as diferenças e tem a ver com isso também, né? De uma forma, porque, gente, meu Deus, eu vejo muito a situação onde um não concorda com a opinião do outro, sabe? E aí eu fico, gente, mas as pessoas são livres para pensar o que quiserem pensar. Tudo bem que elas têm que procurar conhecimento. Também não dá para ficar só no achismo, né? Você tem que procurar conhecimento. Mas você tem que respeitar, tipo, eu não penso que nem você, mas você está errado. Não existe isso. A pessoa pode pensar diferente de você, né? Só porque nós temos que respeitar, né? Então,
E eu vejo isso bastante, né? Não aceitar o outro se baseando na sua ignorância. Muitas vezes isso pode ser o preconceito, isso pode ser xenofobia, isso pode ser preconceito com pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. É interessante esse paradoxo, né, linguístico, quando você diz assim, eu adoro a diversidade porque nós somos todos iguais, né? Exato, eu fiquei pensando nisso. Será que eu me fiz entender? Porque eu falei que, né, é legal essa diversidade, essa diferenciação, viva as diferenças, porém não pode ter preconceito exatamente por conta disso, porque nós somos diferentes. E de forma geral nós temos que ter os mesmos direitos e nós somos iguais. É uma igualdade na diferença. É engraçado, porque a impressão que dá é que só é igual quem pensa da mesma forma, quem vive da mesma forma, quem tem os mesmos valores, os mesmos costumes, hábitos, são iguais. E aquele que faz diferente, né? Ele é diferente. Não, na verdade, ele também é igual, né? Então, claro. Essa igualdade na diferença que... É igualdade nos direitos, né? Ele tem uma panelinha que pensa igual, mas eu não quero pensar igual. Eu tenho o direito de não pensar igual. Como se fosse isso, né? De pensar e de viver, de praticar a desigualdade. Tem gente que não admite que o outro seja diferente. É verdade. Verdade. Então, não é só o pensamento, é não aceitar o comportamento diferente do outro. Né? Então, quando você tem aquela experiência, né, que você teve de ver as partículas e ver que está tudo interligado, que tudo é um, aí você vê que a diversidade, inclusive a diversidade de seres, cachorro, pessoa, plantas, madeira, é tudo uma coisa só. Isso, né? E se você for pensar de um ponto de vista, é bonito até de pensar sobre isso, porque, oh meu Deus, exatamente é isso que eu quis dizer quando, nossa, o ser humano é tão pequeno, assim, quando ele pensa que, eu vou matar, vou me vingar, que nada, meu Deus. Mas enfim, né? Infelizmente... Eu achei interessante você falar isso. Eu fui ainda ontem, eu fui numa barraquinha que tem aqui perto de casa, onde tem o rapaz vende galeto na brasa, na frente, né? Tem um botecozinho assim para bebida, né? Mas na frente tem uma churrasqueira grande onde ele bota galetos, e às vezes eu vou lá, o almoço não está pronto, eu vou lá, compro um galeto na brasa, que eu gosto muito, e trago para casa. Aí tinha um rapaz bem simples, que estava ali no meio, e ele disse, olha, o negócio é o seguinte, ele estava falando assim da vingança, sabe? Como ele tinha feito um ato de vingança, porque o cara fez uma maldade com ele e só faz uma vez, não sei o que, falou em vingança. Aí ele disse, eu mandei ele para o quinto dos infernos. Eu disse, como assim? Você matou? Ele disse, matei. E passei 10 anos e 6 meses no Serrotão. Serrotão é um presídio que tem aqui em Campina Grande, aqui na vizinhança. Ele passei 10 anos e 6 meses preso. Mas eu mandei... Aqui, aí mostrou as cicatrizes que ele tinha, porque ele disse ele tentou me matar com a faca. Caramba, que forte! Mostrou as cicatrizes que ele tinha da briga, da luta, e ele matou o cara. Eu acho que ele matou o cara depois, como uma vingança. Aí foi julgado, preso, porque não foi legítima defesa, porque ele já tinha feito isso depois. Aí ele falou aquilo com orgulho, sabe? Aí eu olhei bem no olho dele e disse, e aí, valeu a pena ter feito isso? E ter passado lá os 10 anos no Serrotão? Aí ele disse, não. Pois ele mudou. De repente ele tirou aquela máscara de herói vingativo e caiu na real e baixou a cabeça e disse, não. Mas é isso, exatamente. É exatamente isso. Por exemplo, a pessoa às vezes está tomada pelo ódio e não mexe as consequências. Aí depois que passa, fala, caramba, né? Meu Deus, eu poderia... Mas enfim. Quanta coisa ruim aconteceu por causa daquela atitude, né? O cara passar 10 anos no presídio por causa de uma vingança. Imagina aí. Agora ele fica contando aquele auto-herói, talvez
se consolar, né? Talvez para encontrar uma justificativa. Uma justificativa. Eu escuto muito assim, tipo, ai, eu sou ruim mesmo. Eu escuto muito, muito. Aí eu penso, é como se aquilo fosse um orgulho. Tipo, não, mas se a pessoa me sacanear, eu sou ruim. Meu Deus, como se fosse algo positivo, né? E sendo que uma pessoa, vou usar nesse ditado popular, uma pessoa, aliás, no modo de falar, uma pessoa que é ruim, né? Gente, é uma carga negativa tão horrível. Uma pessoa que é ruim, que ela tem uma ruindade, uma maldade, uma coisa. Se a pessoa tivesse consciência, ela não iria se orgulhar. Mas aí tem, às vezes, uma forma de afirmação numa comunidade, né? Numa comunidade violenta, por exemplo, né? Você, às vezes, sendo mais violento do que a média, você se afirma, né? Então, é uma ignorância, mas depois a pessoa... Aí é aquela história do Adão e Eva que eu falei, né? Ele vai praticar o bem, vai praticar o mal e vai ver as consequências e depois vai julgar. E o que é melhor fazer e tal. Então, a caminhada humana é longa, muito longa, porque daqui que a pessoa vem aprender, né? Geralmente, eu uma vez tive um mestre, né, que eu fiz um curso de hermetismo, e ele explicava o seguinte: existem dois caminhos para você atingir a iluminação. O do bem e o do mal. Só que o do mal é mais rápido. Aí eu não entendi, como assim? Ele disse, não, porque quando você escolhe o caminho do mal, da vingança, da maldade, você leva tanta cipuada, tanto retorno daquilo, que você rapidamente, você se apruma, digamos, se não for nessa vida, na próxima. São menos vidas que você tem que ter para poder chegar num ponto de iluminação. Já a pessoa que é boazinha, que acha que faz o bem e tal, ela pode demorar mais vidas para chegar naquele mesmo patamar, entende? Sim. Não que esteja aqui estimulando o caminho do mal. É tão ruim o caminho do mal que você sofre tanto que você desiste dele mais rápido. Chega no objetivo final, né, da evolução mais rápido. Mas não é aconselhável esse caminho, porque é de muito sofrimento, muita dor. Verdade. E a maior dor não é a dor física, é a dor moral, sabe? É a dor do arrependimento. Isso. A dor é terrível. É verdade. Verdade. Então, é preciso... Inclusive, lá do outro lado, né? A gente que é espiritualista e acredita que você sai... quando você abandona o corpo, você chega lá do outro lado e vê a coisa como ela realmente é. A vergonha que você sente é muito grande. E essa vergonha é muito dolorosa, sabe? Muita dor. Sim, é verdade. E aí é que tá, né? Porque daí é um conflito de você com você mesmo para tentar resolver isso aí, né? Eu imagino. Pois é. Eu teve até, só para terminar, né? Eu queria lembrar que há poucos dias atrás eu estava conversando com o Carlos Viotto. Não sei se você já viu algum vídeo dele aqui, aquele que mora lá na França. Acho que sim. Aí eu estava falando sobre o caso daquele rapaz que é médico e ele estuprava as suas pacientes na sala de parto, né? Sim. É uma coisa absurda, né? Que apareceu aí, teve um escândalo nacional e tal. Sim. Aí eu estava comentando que talvez a maior dor seja a que ele estava sentindo, não a que ele provocou, pela vergonha que ele estava passando, né? De se expor na televisão, na família, em todo canto, os amigos, e aquela imagem que ele fazia questão de transparecer lá fora, de repente ele aparece como um monstro. Exato. Aquilo para ele é muito pesado. Tão doloroso, dilacerador, que é aquilo que eu digo, é o caminho do mal, né? É o caminho do mal. Você vai aprender, mas você vai sofrer tanto que... Aí muita gente me criticou, não, ele tem que se lascar mesmo, ele tem que morrer, ele tem que perder o direito de exercer a profissão. Eu digo, não, lógico, a gente tem que se defender de pessoas assim. Né? Tem que haver justiça, tem que haver proteção para as mulheres, tem que tirar ele de circulação. Mas a gente pode olhar do ponto de vista dele também, ele também é um ser humano, ele também está evoluindo. Só que ele, coitado, né, teve essa fraqueza e
Eu acho que ele acabou, né, um pouco com a vida e com a carreira, não sei, né, para ele tentar se reerguer de novo aí. Eu acho né? que ele acabou com tudo. Eu acho assim também. Inclusive, eu já trabalhei sobre essa questão com os meus alunos em relação, assim, nós, enquanto sociedade, né? Que tipo de profissionais estão se formando? Isso é preocupante, exatamente por conta que estão passando por cima de muitas coisas aí. Viver todas as fases é importante, viver todas as coisas, as etapas de uma vez, de cada vez é importante, né? E as pessoas, talvez, isso é preocupante, porque que tipo de sociedade, né? Aliás, de profissionais nós somos a sociedade. Então, hoje é um médico, amanhã também teve um caso de um piloto, né? Que de 2014 do voo, que tudo leva a crer que o piloto sumiu com o avião de 2014 lá do voo da Malásia, né, que sumiu. Sim. Então, tudo leva a crer que o piloto, então, são pessoas altamente capacitadas, estudadas, que você não vai dizer, tipo, não, essa pessoa não vai... Você vai fazer uma viagem, você imagina com 300 pessoas, o piloto vai... Porque ele quer se matar, ele vai explodir o avião, vai jogar... Então, isso é bem preocupante, porque esse caso do médico foi um escândalo que eu acho que ele deve ter acabado com a carreira dele. Então, você vê, né, que às vezes por um distúrbio, talvez, que nós não somos, né, psicólogos, mas talvez um distúrbio dele, talvez ele narcisista, não sei, achou que estava no controle e foi pego e a casa caiu para ele, né? Então, eu também acredito que tem que ter justiça, assim, em muitos casos, porque aí claro, ele que vai sofrer com as consequências que ele mesmo causou depois, então. Pois é, Franciele, então eu gostaria de saber se você tem ainda alguma coisa que você gostaria de falar e não falou, ou tem alguma mensagem para deixar para as pessoas que estão nos escutando no mundo inteiro. Inclusive, eu quero aproveitar para deixar um abraço aí para as pessoas lá de Porto Velho, né? Que Rondônia, né? Que estão nos escutando. Estão nos assistindo. Por sinal, eu vejo muita gente assim de São Paulo, de Curitiba, Rio de Janeiro, Pernambuco. Nunca vi ninguém de Porto Velho. Se tiver alguém de Porto Velho aí, que esteja nos assistindo, dê um alô aí nos comentários. E... então, o que dizer, né? Depois de tantas coisas que já foram ditas aqui. Nós estamos em constante evolução e eu acredito que vou me basear pela minha experiência em dizer que é ilusão achar que você está fazendo mal para o outro, porque você está fazendo mal para si no final das contas, por conta de que nós somos, de certa forma, todos conectados com tudo que existe. Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que, por mais difícil que seja, o mundo tem que mudar, as pessoas têm que mudar, e tem que ser uma mudança para melhor, né? Então, é claro que eu estou falando isso aqui, mas é difícil, é difícil, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, é isso. Claro, ninguém disse que era fácil, né? Ninguém disse. Mas é luta, a gente vai chegar lá. E eu queria só mandar um beijo, né, especial para o pessoal lá da escola do Carmen Seara, né, de Garu, Santa Catarina. Tá? Meus alunos maravilhosos, que eu gosto muito deles, né? E eu gosto muito de poder ajudar, dá um sentimento muito bom. E é isso. Ok, Franciela, então muito obrigado, viu, mais uma vez aí pela sua participação. Você trouxe uma riqueza imensa para a gente. Foi um prazer muito grande falar com você. E espero que você não se afaste mais, né? Que você mantenha contato aí com a gente. Sim, pode outras vezes, né, solicitar novas oportunidades aí para trazer novas ideias ou experiências que você viva. Tá certo? As portas estão abertas para você. Eu que agradeço. Estamos aí para o que precisar, né? Obrigado, então. Obrigada. Fica na paz. E que todos que estão nos escutando também fiquem na paz.